Eu tô aqui com eles hoje, Eduardo, Mônica, sejam bem-vindos ao meu programa. Eles trouxeram aqui a história deles. Eu vou narrar a história deles como eles contam. Eduardo é uma pessoa totalmente diferente da Mônica. Mônica, por sua vez, totalmente diferente do Eduardo. Então vai começar a história deles, que é mais ou menos assim, eu vou dar uma lida. Pode ser? Eduardo. Mônica. Quem um dia irá dizer que existe razão para as coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Por quê? Enquanto a Mônica tomava um conhaque do outro lado da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo a tentar se conhecer. Carinha de cursinho, que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa estranha, segundo Eduardo, com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais. Dizia que tentava impressionar. O boizinho, Eduardo, meio tonto, só pensava em ir pra casa. Quase duas iria se ferrar. Por quê? Eduardo e Mônica trocaram o telefone e depois telefonaram e decidiram se encontrar. Eduardo sugeriu uma lanchonete, Eduardo, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade. A Mônica de moto, Eduardo de cabelo, Eduardo. Mas aí tá novidade. Melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram parecidos. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão. E ele ainda nas aulinhas de inglês. Ele gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh dos Mutantes e cantando de rival. O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Mas pode, Eduardo, ele falava coisas sobre o Planalto Central, com magia e meditação. E o Eduardo ainda andava no esquema de escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, ver eles de repente, uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todos os dias. E a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. O Eduardo era bem burro. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu ir trabalhar. Não porque... E ela se formou no primeiro mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando gêmeos batalharam grana, duraram legal, a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica, que história. Amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias eles não vão viajar. Por quê? Porque o filho do Eduardo tá de recuperação. Eu gostaria de saber o seguinte, produção: quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Por quê?